Brethren, as I gaze Irmãos, from one end to the other of this, ao olhar de um lado ao outro desse magnífico edifício, só posso dizer, vocês são uma visão inspiradora. É assombroso pensar que, em milhares de capelas espalhadas pelo mundo, outros portadores do sacerdócio de Deus, como vocês, estão recebendo essa transmissão via satélite. As nacionalidades variam, bem como os idiomas, mas um laço nos une. Foi-nos confiado o sacerdócio para agirmos em nome de Deus. Temos uma responsabilidade sagrada. Espera-se muito de nós. Nós que possuímos o sacerdócio de Deus e o honramos, fazemos parte dos que foram reservados para esse período especial da história. O apóstolo Pedro nos descreveu no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como podemos nos tornar dignos de ser chamados de sacerdócio real? Quais são as características de um verdadeiro filho do Deus vivo? Hoje, gostaria de abordar algumas destas características. Os tempos e as circunstâncias podem mudar, mas os atributos de um verdadeiro portador do sacerdócio de Deus permanecem constantes. Proponho, em primeiro lugar, que desenvolvamos a marca da visão. Certo escritor disse que a porta da história gira em torno de pequenas dobradiças, assim como a vida das pessoas. Ao aplicarmos essa máxima a nós, podemos concluir que somos o fruto de várias pequenas decisões. E, de fato, somos o produto de nossas escolhas. Devemos desenvolver a capacidade de recordar o passado, avaliar o presente e contemplar o futuro, a fim de realizarmos em nossa vida o que o Senhor espera de nós. Vocês, rapazes, portadores do sacerdócio arônico, devem ter a capacidade de visualizar o dia em que possuirão o sacerdócio de Melquisedeque, e então se preparar como diáconos, mestres e sacerdotes para receber o santo sacerdócio de Melquisedeque de Deus. Vocês têm a responsabilidade de estarem prontos para serem chamados e atender o chamado de servir como missionários, e então cumpri-lo. Oro para que todos os rapazes e homens tenham a marca da visão. O segundo princípio que desejo salientar como característica de um verdadeiro portador do sacerdócio de Deus é a marca de esforço. Não basta termos o desejo de realizar o esforço e dizermos que o faremos. Precisamos efetivamente fazê-lo. É na prática, e não só no pensamento, que concretizamos nossas aspirações. Se adiarmos constantemente as nossas metas, nunca as veremos realizadas. Alguém expressou desta maneira: se vivermos apenas o amanhã, teremos muitos ontens vazios hoje. Em julho de 1976, o corredor Gary Bjorklund estava determinado a integrar a equipe olímpica norte-americana na prova de 10 mil metros nas Olimpíadas de Montreal. Porém, na metade da extenuante corrida classificatória, perdeu o tênis esquerdo. O que faríamos nessa situação? Ele poderia ter desistido e parado. Poderia ter culpado a falta de sorte e perdido, assim, a oportunidade de participar da maior competição de sua vida. Mas essa não foi a atitude desse atleta campeão. Continuou mesmo sem o tênis. Sabia que teria que correr mais rápido do que nunca. Tinha consciência de que seus concorrentes agora tinham uma vantagem inexistente no início da prova. Percorreu a pista porosa com um pé calçado e outro descalço e terminou em terceiro lugar, o que o classificou para disputar a medalha de ouro.
Seu tempo de corrida foi o melhor que jamais alcançara. Ele realizou o esforço necessário para atingir sua meta. Como portadores do sacerdócio, talvez venhamos a atravessar períodos na vida em que tropeçaremos, nos cansaremos, ou nos esgotaremos e sofreremos decepções ou tristezas. Quando isto acontecer, espero que perseveremos e façamos um esforço ainda maior para alcançar nossos objetivos. Num momento ou no outro, cada um de nós será chamado para um cargo na igreja, seja como presidente do quórum de diáconos, secretário do quórum de mestres, consultor do sacerdócio, professor. Poderia dizer mais, mas você já sabe o que eu tenho em mente. Com apenas 22 anos de idade, fui chamado como bispo da ala 6-7 de Salt Lake City, numa unidade com 1.080 membros. Era preciso muito esforço para tratar de cada questão importante e garantir que cada membro da ala se sentisse incluído e apacentado. Embora fosse uma tarefa monumental, não me deixei abater. Pus mãos à obra e dei o melhor de mim ao servir. Cada um de nós pode fazer o mesmo, seja qual for o chamado ou designação. No ano passado, resolvi ver quantas casas e prédios de minha época de bispo ainda estavam de pé quando servi como bispo naquela mesma área. Percorri lentamente por cada quarteirão nos antigos limites da ala. Fiquei surpreso ao observar que todas as casas e prédios do apartamento onde viviam nossos 1.080 membros restavam apenas 3. Numa das casas, a grama estava alta, as árvores sem poda, não havia mais moradores ali. Quanto às outras duas, uma estava abandonada e coberta de tábuas, e a outra agora era ocupada por um modesto escritório comercial. Estacionei o carro, desliguei o motor e fiquei ali sentado por alguns momentos. Conseguia visualizar cada casa antiga e prédio, cada membro que ali vivia. Embora não existissem mais, as lembranças das famílias que lá residiram continuavam bem vivas. Recordei as palavras do escritor escocês James Barrie, que escreveu que Deus nos brindou com a memória a fim de termos as rosas da primavera no inverno da nossa vida. Quanta gratidão senti pela oportunidade de ter servido naquele cargo. Todos podemos desfrutar o mesmo tipo de bênção caso ofertamos o melhor de nós em nossas designações. A marca do esforço é necessária para cada portador do sacerdócio. O terceiro princípio que desejo ressaltar é a marca da fé. Precisamos ter fé em nós mesmos e na capacidade que o Pai Celestial tem de nos abençoar e nos guiar em nosso trabalho. Há muitos séculos, o salmista escreveu uma bela verdade. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Em outras palavras, confiemos na capacidade que o Senhor tem de nos guiar. As amizades, como sabemos, podem mudar ou acabar, mas o Senhor é constante. Shakespeare, na peça Henrique VIII, enunciou essa verdade pela boca do cardeal Wolsey, um homem de grande prestígio e orgulho em virtude de sua amizade com o rei. Quando esse elo se rompeu, o cardeal Wolsey foi destituído de sua autoridade, o que pôs fim à sua posição de destaque e influência. Ele, que tudo ganhara, tudo perdeu. Com tristeza profunda em seu coração, expressou uma grande verdade a seu servo Cromwell. Ó Cromwell, ó Cromwell, tivesse eu servido meu Deus com apenas metade do zelo
que ao rei dediquei, ele de certo não me teria, nesta idade, entregue desnudo diante de meus inimigos. Tenho plena confiança de que a marca da fé está presente em cada coração aqui hoje. Adiciono à minha lista a marca da virtude. O Senhor indicou que a virtude deve adotar é algo muito importante para os nossos dias hoje. Ele disse que a virtude deve adornar nossos pensamentos incessantemente. Lembro-me de uma reunião do sacerdócio no tabernáculo de Salt Lake City, quando eu era portador do sacerdócio arônico. O presidente da igreja estava dirigindo a palavra ao sacerdócio e fez uma declaração que jamais esqueci. Em poucas palavras, afirmou que os homens que cometem adultério ou outros pecados não os fazem num piscar de olhos. Ressaltou que nossos atos são precedidos de pensamentos e que se cometemos um pecado é porque primeiro cogitamos em praticá-lo. Então o presidente declarou que o ensinou a maneira de nos abstermos do mal é conservarmos nossos pensamentos puros. As Escrituras nos ensinam que, como nós imaginamos no coração, assim somos. Devemos ter a marca da virtude. Para sermos missionários no reino do Pai Celestial, precisamos ter direito à companhia de seu Santo Espírito. E foi-nos dito inequivocamente que seu Espírito não habita em tabernáculos impuros ou iníquos. Por fim, permito-me adicionar a marca da oração. O desejo de comunicar-se com o Pai Celestial é um dos indícios de um verdadeiro portador do sacerdócio de Deus. Ao elevarmos ao Senhor nossas orações familiares e pessoais, façamo-lo com fé e confiança nele. Tenhamos em mente a instrução do apóstolo Paulo aos Hebreus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Se qualquer um de nós tiver sido vagaroso para atender ao conselho de orar sem cessar, não há melhor momento para começar do que agora. William Cooper declarou: Satanás estremece ao ver de joelhos mesmo os mais fracos dos santos. Aqueles que acham que a oração denota fraqueza devem lembrar que o homem nunca atinge um patamar mais elevado do que quando se põe de joelhos. Recordemos sempre, a oração é da alma o profundo anseio, em segredo ou em alta voz. É o crepitar intenso no fundo do peito de uma chama que arde em nós. Tu, que os laços da morte desataste, és a vida, a verdade e o caminho. A senda da oração tu mesmo trilhaste. Senhor, mostra-nos como orar. Ao cultivarmos a marca da oração, receberemos as bênçãos que o Pai Celestial tem reservado para nós. Em suma, tenhamos a visão, envidemos o máximo esforço, exemplifiquemos a fé e a virtude e tornemos a oração parte integrante de nossa vida. Assim, seremos de fato um sacerdócio real. É a minha oração pessoal nesta noite, e a ofereço do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.